Arthur que está me ajudando? Tá bom? Para eu passar também. Então, Henrique VII, ele criou uma burocracia que eram funcionários, como funcionários do governo, né, e exerceu domínio sobre a nobreza, tá aí tudo na sua apostila. Ele também obteve apoio da Câmara dos Lordes, da Câmara dos Comuns, que o via como um governante justo, um governante pacífico, Henrique VII. Ele estabeleceu a paz com a Irlanda. Tudo bem, Arthur? Ele consolidou a paz também com a Escócia. E como que eles faziam, né, gente, mais ou menos para estabelecer paz naquela época? Através dos casamentos, né? E os casamentos eram por amor, pessoal? Não, quase nunca era por amor. Os casamentos eram casamentos arranjados, né? Por exemplo, como aqui nesse caso, consolidou Henrique VII a paz com a Escócia através do casamento da filha dele, Margarida, com Jaime IV, que nós vamos ver ainda nessas aulas 27 e 28, que lá na frente ele iniciou a dinastia Stuart. Então, Henrique VII estabeleceu a paz com a Irlanda e com a Escócia ele estabeleceu, através do casamento da filha dele, Margarida, com Jaime IV. Ele conduziu uma política externa equilibrada, ele conseguiu reorganizar as finanças, ele protegeu a indústria de lã, que era muito forte ali na Inglaterra, e desenvolveu a marinha mercante, que também era algo de destaque ali na Inglaterra, a marinha deles. E Henrique VIII foi o sucessor de Henrique VII. Henrique VIII nós também já vimos ali no comecinho do ano, nas nossas aulas presenciais, nós até rimos com algumas coisas a respeito de Henrique VIII, mas agora nós vamos dar uma pincelada. Como foi o reinado de Henrique VIII, né? Ele rompeu com o Papa devido a uma questão pessoal e como resultado desse rompimento com a Igreja Católica, foi fundada a Igreja Anglicana. Vocês lembram que a questão pessoal dele é que ele queria anular casamento, queria casar de novo, né? Então, o Papa não aprovava, né? A Igreja não aprovava esse comportamento de Henrique VIII, então ele rompe com o Papa e ele funda a Igreja Anglicana, onde ele se torna o responsável. É ele quem manda na Igreja, é ele quem manda no Estado moderno da Inglaterra. Ele consolidou, né, o poder real na Inglaterra. Uma outra curiosidade de Henrique VIII é que ele falava vários idiomas, né? Ele também era músico. Como nós percebemos, ele era um amante das artes, né? Não só das mulheres, que ele teve várias, mas das artes também. Ele foi um incentivador, né, do comércio e ele criou, né, dando continuidade ao reinado do pai dele, ele criou a Marinha Britânica. Então ele é o criador da Marinha Britânica. Quem é o criador da Marinha Britânica? Henrique VIII. Tá bom, gente? Quem sucedeu Henrique VIII? Eduardo VI. Você precisa decorar o nome de todos, pessoal? Não, mas você tem que entender a dinâmica de como as coisas aconteceram. E de alguns você vai ter que saber, né? Porque faz toda a diferença saber, né? Alguns nomes, né? Gravar alguns nomes. Então, Eduardo VI, ele era filho de Henrique VIII e sua terceira esposa, Joana. Só lembrando, Henrique VIII, ele teve um casamento e teve filha mulher no primeiro casamento. Isso, ele era poliglota, Henrique VIII. Ele falava vários idiomas, ele era poliglota. E ele teve o primeiro casamento dele, veio filha mulher. No segundo casamento veio a filha mulher, e ele queria filho homem, né? Então, com a sua terceira esposa, com a Joana, Henrique VIII teve o seu filho homem, Eduardo VI. E Eduardo VI, pessoal, assumiu o trono com 10 anos de idade, criança ainda. Então, ele teve que, a Inglaterra teve que ter um regente. E a mãe, né, de Eduardo VI, Joana, ela escolheu o irmão dela, que era tio de Eduardo VI, né? Tio materno de Eduardo VI, Eduardo Seymour. E ele governou o país, governou a Inglaterra como regente. Ele estabeleceu o Conselho de Regência. Então, quem
governou a Inglaterra no primeiro momento, após a morte de Eduardo VIII, foi o cunhado dele, o irmão da Joana, o tio de Eduardo VI, tio materno, Eduardo Seymour. E aí, durante a regência de Eduardo Seymour, o absolutismo de Henrique VIII diminuiu, porque aí a nobreza ganhou de novo força. Então, o absolutismo diminui devido à nobreza. E Seymour, lá para frente, né, foi substituído por John Dudley, que influenciou o Eduardo VI a excluir suas meias-irmãs da sucessão no trono. Lembra que a Pro falou? Primeiro casamento de Henrique VIII, ele teve filha mulher. Segundo casamento de Henrique VIII, ele teve filha mulher. Só na terceira que ele teve Eduardo VI, com a Joana. Então, esse John Dudley fala assim, olha, tira suas irmãs aí da sucessão do trono, as suas meias irmãs da sucessão do trono. Quem eram as meias irmãs de Eduardo VI? Nós vamos ouvir muito falar delas, famosas, Maria e Elizabeth. Essas eram as meias irmãs de Eduardo VI, a Maria e a Elizabeth. John Dudley, ele tinha uma nora. Quem é nora, gente? Nora é a esposa do filho dele. E olha o que ele sugere para Eduardo VI. Eduardo VI ainda era um adolescente, gente. Não que adolescente é... Isso, a Elizabeth é parente, é irmã dele. Meia-irmã. Não que um adolescente não tenha capacidade, mas assim, capacidade de governar um estado, né, um país como a Inglaterra, ele acabava sendo muito influenciado. E esse John Dudley, ele falou assim, olha, exclui a Maria e a Elizabeth aí da sucessão, Eduardo, e coloca a minha nora. Pessoal, a nora de John Dudley não era nem parente de Eduardo VI. Mas Eduardo VI era muito influenciado por esse John Dudley. E ela foi designada, né, a nora dele, como herdeira da coroa. Ela permaneceu no trono por 9 dias, não foi nem coroada, ficou só 9 dias. E aos 15 anos de idade, Eduardo VI, pessoal, com 15 anos ele morre. Então ele não deixou sucessor. Ele não tinha filhos com 15 anos de idade. Ele não deixa sucessor. E aí começa uma luta pela sucessão, né? Eu creio que a nora do John Dudley entra nessa, porque ela só permaneceu no trono por 9 dias, e Maria e Elizabeth, que são meias irmãs de Eduardo VI, começam a lutar pela sucessão do trono, quando Eduardo VI morre. E quem ganha essa sucessão, quem ganha essa disputa? Maria saiu vitoriosa. Maria, que é filha de Eduardo VIII, do primeiro casamento dele. Maria sai vitoriosa. E nós vamos ver aí como foi o reinado de Maria, que agora não é mais Maria somente, agora é Maria I. E ela é filha, gente, do Eduardo VIII, como a Pro já falou, e da primeira esposa dele, que eu também já falei, Catarina de Aragão. Catarina de Aragão, que é filha lá dos reis católicos, que nós já vimos muito, tanto presencialmente como na apostila passada, dos reis católicos, né? Catarina de Aragão. Como está escrito aí, ó, a mãe da Maria I era católica, muito católica. Os pais dela eram conhecidos como os reis católicos. Então, Catarina de Aragão era muito católica. E foi ela quem criou Maria I, dentro do catolicismo. E Henrique VIII é o fundador do anglicanismo. Veja, gente, o choque. O pai de Maria funda a igreja anglicana, a mãe de Maria, extremamente católica. Ela foi criada pela mãe, ela absorveu o catolicismo. E ela foi tratada duramente pelo pai dela, quando o pai dela deixou a sua mãe, Catarina de Aragão, para casar com a Ana Bolena, que era uma espécie de ajudante de Catarina. Então, além de tudo isso ter acontecido, ela ainda foi tratada duramente pelo seu pai, né, após o divórcio. É confuso mesmo, é muito casamento, não é mesmo? Mas pega a história, não se preocupa com nomes, pega a história. E aí, quando ela assumiu o trono, ela falou assim: nada de anglicanismo aqui, eu sou católica, eu vou fazer as pazes com o Papa, eu vou me reconciliar com o Papa
e vou restabelecer o catolicismo na Inglaterra. Não vai ter nada dessa coisa de igreja anglicana que meu pai inventou, não. Agora é catolicismo, fiz as pazes com o Papa. E aí, pessoal, vamos parar um pouquinho aí no bate-papo, gente, por favor, atrapalha.